Olá, este é um canal de cortes do Peter Jordan e do Titio Bruce. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ir no vídeo original curtir lá também. Link na descrição. Fala galera, Trunks, Peter aqui! Não. Fala galera, Trunks, Peter aqui! E Bruce também! Pronto. Pra você já ficar... Você tem que se acostumar, cara. Porque quem me segue tem que ter ouvido casca grossa. É ou não é, Bruce? É isso aí, cara. É um teste. O Bruce deve estar com ouvido casca grossa. Hoje a gente vai falar do Zodíaco. Saindo do carro, ele abriu a porta do passageiro e roubou a carteira do taxista antes de rasgar um pedaço de sua camisa. Do outro lado da rua, 3 adolescentes puderam presenciar esse crime pela janela, ligando para a polícia em seguida. Mais tarde, eles descreveram o serial killer, criando o retrato falado mais famoso do Zodíaco. Dentro do carro, os investigadores encontraram um par de luvas, mas não foram capazes de dar certeza se elas haviam sido deixadas pelo criminoso ou por outro cliente. Entretanto, uma nova evidência seria encontrada, e provavelmente a mais importante delas. Uma digital coberta de sangue na parte externa do veículo, muito próxima de onde os adolescentes viram o assassino se apoiar. Durante a investigação, essa importante informação não foi revelada ao público, uma vez que eles sabiam que o assassino Zodíaco estava assistindo e lendo tudo sobre si mesmo. Para o homicídio desse taxista, em específico, talvez a polícia tenha cometido o maior dos seus erros. Enquanto respondiam a essa ocorrência, uma das viaturas cruzou com um homem no caminho. Ele caminhava rápido, na direção oposta à cena do crime. Ele foi descrito como um homem branco, entre 35 e 45 anos, cerca de 1,78 de altura, com cabelo curto e preto. A viatura parou ao lado desse homem para perguntar se ele havia visto alguém suspeito por ali. Puta. Nossa, cara. A resposta foi que sim, apontando na direção oposta para onde estava indo. Essa interação durou menos de 10 segundos, visto que a equipe tinha pressa. Esse homem, que estava próximo à cena do crime, não foi parado pela polícia por um único motivo. A descrição enviada pelo rádio era de que o suspeito era um homem negro. Hoje teria dashcam. Percebe como cada vez ficando mais complicado? Agora, cara, nota 0 pra polícia aqui. Putz grila, cara. Parece Salsicha e Scooby-Doo, cara. Segundo um dos investigadores, isso aconteceu muito provavelmente porque durante a ligação feita pelos adolescentes, eles podem ter descrito as roupas do criminoso como sendo pretas. Informação confirmada mais tarde com esses mesmos jovens na delegacia. Mas no momento da ligação, o atendente pode ter entendido que essa descrição fosse para o criminoso e não só a roupa. Quando os agentes perceberam o erro e se lembraram daquele homem ao qual pediram informação, eles voltaram ao local, mas era tarde. Ele não estava mais lá. Nunca saberemos ao certo, mas existe a possibilidade de aquela viatura ter pedido orientações ao próprio assassino do Zodíaco. E talvez essa falha de comunicação tenha permitido que esse criminoso tenha permanecido em liberdade. Porém, são apenas teorias. De qualquer forma, o serial killer estava solto, e sua próxima aparição seria um programa de TV. No dia 22 de outubro, Jim Dunbar se preparava para apresentar seu programa na CBS. Naquele dia, ele receberia por telefone alguém que alegava ser o assassino do Zodíaco. Toda a cidade parou para ouvir pela televisão a verdadeira voz daquele assassino perverso que desafiava a todos através dos jornais. 22 de outubro de 1969. Nessa época não rastreava a ligação, cara? Não, rastreava a ligação. A polícia conseguia rastrear uma ligação, tinha que ter aquele tempo, né, pra poder procurar o número. Mas não tinha, por exemplo, você não conseguia saber o número que tá ligando pra você direto. Esse aparelho não era comum. What can I say? Why don't we just ask Sam to tell us a little bit more about what he's feeling right now? Tell us about your feelings, Sam. You know, just tell us anything you want to. And then we'll come back and I'll give you a specific answer to this question when you're going to the gas chamber. Stay with us or I can't answer that for you. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headaches. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for I don't myself. want to get myself up. I want to kill those kids. O cara vai falar que vai se entregar se não receber pena capital, pena de morte? Não vai falar nada. O homem que estava ligando encerrou a ligação e retornou diversas vezes para dificultar o rastreamento que a polícia obviamente estava fazendo. Entretanto, aquele não era o verdadeiro assassino do Zodíaco. Ou ao menos, segundo o sobrevivente Brian, sua voz era muito diferente da ouvida durante o programa. Mas isso é ótimo, porque pensa bem, o original deve ter ficado tão bolado que não tava pegando os créditos daquilo. Caraca, isso seria bom demais, cara. Imagina liga um cara com uma voz, sei lá, totalmente diferente, cara. Uma voz, sei lá, afeminada. E o cara, porra, fica com raiva disso. Pô, o cara ia ficar louco, o cara ia ficar desesperado. Esse foi o sobrevivente que passou mais tempo conversando com o assassino enquanto era amarrado, fazendo com que ele guardasse uma sólida amostra de sua voz. O apresentador Jim recebeu outras ligações desse mesmo homem em seu número particular, e em uma dessas vezes, os agentes foram capazes de rastrear a ligação, o que levou a polícia até um hospital psiquiátrico, frustrando mais uma vez o avanço da investigação. Putz. No dia O cara falava que era o Napoleão, só falta essa. 9 de novembro daquele ano, entretanto, o jornal Chronicle recebeu uma nova carta do Zodíaco. Nesse texto, ele diz novamente ser mais inteligente do que a polícia, declarando que nunca será pego. Ele também diz que o retrato falado é bastante parecido, mas apenas quando ele sai para matar. No resto do tempo, segundo ele, sua imagem seria muito diferente.
Ele também diz que não deixou nenhuma digital para trás, sugerindo que ele não tivesse acesso à investigação. Nos próximos meses, o Zodíaco enviou uma série de cartas aos jornais. Ao todo, foram 23 cartas enviadas, contendo códigos, ameaças e provocações. Em uma dessas cartas, ele ameaça explodir um ônibus escolar, compartilhando o esquema de uma bomba. Ele também exigiu que as pessoas passassem a usar broches com seu símbolo de cruz com um círculo, e diz ter ficado desapontado quando isso não aconteceu. Mas talvez a sua carta mais famosa tenha sido enviada ao jornal Chronicle no dia 20 de abril de 1970. Nessa carta, ele envia a frase cifrada mais complexa de todas. Segundo ele, esse código decifrado revelará o seu nome. E até o dia de hoje, essa cifra nunca foi quebrada. Códigos curtos como esse são os mais difíceis, uma vez que padrões e repetições não são identificados com facilidade. Desde então, muitas pessoas já alegaram terem decifrado esse código, mas o FBI não reconheceu nenhuma dessas soluções como sendo a correta. Na época, mais de 2.500 suspeitos foram interrogados, mas sem sucesso. Em uma das cartas enviadas aos jornais, o pedaço da camisa ensanguentada do taxista foi anexado, provando que aquele era de fato o criminoso responsável pelas mortes. Nessas cartas, o Zodíaco disse que nenhum outro crime seria ligado a ele, para que ele pudesse assim continuar acumulando escravos para sua vida após a morte. Ele disse que faria aparecer acidentes ou roubos, mas que não pararia, o que parece ter funcionado para ele. Alguns outros crimes foram atribuídos ao Zodíaco, mas sem nenhuma forte evidência que ligasse um crime ao outro, foram Eu acho que ele sabia, cara, que se ele continuasse, inevitavelmente ele ia ser pego. Ele tava no limite, cara. arquivados como casos não resolvidos. A última carta com o símbolo do Zodíaco foi enviada no dia 2 de maio de 1978 para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Caraca, 78, o cara começou a matar 69, cara. O cara mandava carta 9 anos depois. Sim, cara. Ele diz que voltará a matar novamente. Porém, muitas pessoas acreditam que esse texto não foi escrito pelo verdadeiro Zodíaco. Tem que ver a ortografia aqui, porque eles têm tem várias cartas dele. Quando observamos assassinos em série, eles apenas interrompem seus ataques por um de dois motivos: prisão ou morte. E como já fazem mais de 50 anos que o primeiro assassinato aconteceu, o mais provável é que o assassino do Zodíaco já esteja morto. Infelizmente, ele pôde assistir toda a investigação, bem como filmes e reportagens sobre si mesmo, sentado em seu sofá. Pode ser perturbador saber que naquela noite, durante o programa de TV, o verdadeiro Zodíaco estivesse vendo, e muito provavelmente rindo. Desde então, inúmeros suspeitos já foram considerados como sendo verdadeiros do Zodíaco, com alguns deles já presos, confirmando que de fato eram eles. Porém, a polícia nunca foi capaz de encerrar de vez esse caso. Isso é loucura, né? O cara é pego, os indícios levam a crer que é ele, o cara fala, sou eu, mas a polícia não consegue bater o martelo. De tempos em tempos, algum grupo de investigadores amadores surge com teorias de novos culpados. Existe uma extensa lista com suspeitos muito semelhantes ao retrato falado do Zodíaco. Com inúmeros documentários e filmes, o verdadeiro nome do Zodíaco permanece até hoje codificado naquela linha. Ele foi capaz de assassinar ao menos 5 pessoas, ainda que tenha alegado números maiores. A falta de tecnologia da época, somada à falha de comunicação da polícia em seu último ataque, podem ter dado a liberdade para um dos mais perigosos da história. Cara, ele matou um taxista, tipo, totalmente fora do padrão dele de matar um casal, né? Lógico que ele não matou ninguém por nenhum motivo, né? Mas, tipo, o fato dele ter matado o taxista é o mais aleatório de todos. O cara pegou... Podia ter saído do táxi normalmente. Ele se expôs ali, porque 3 jovens viram ele. Ele não era tão inteligente assim, né? Quase que ele foi pego. Infelizmente, aquelas famílias nunca tiveram a oportunidade de ver o responsável pela morte de seus entes queridos pagar por seus atos na justiça. Eles foram assassinados cruelmente por um psicopata que fazia aquilo, segundo ele mesmo, por diversão. O rosto e nome do Zodíaco estão bem à nossa frente, e ainda assim, ninguém sabe dizer quem ele é. Será que o número de letras é o que tá aqui? Deve ser, né? Alguns indivíduos, infelizmente, utilizam toda a sua inteligência para o mal. O Zodíaco é um deles. Tá resumida a história do Zodíaco. Mas é engraçado porque a gente tá tão acostumado a ter um alívio no final das contas, e esse caso não teve. Foi uma coisa que agride muita gente. É igual tipo Jack Stripador, só que Jack Stripador hoje a gente tem o resultado, né? Foi confirmado quem era o assassino do Jack Stripador. Fiz até um vídeo no canal Inert, mas esse caso dói, cara, na galera. Eu acho que no final das contas, cara, a polícia tem uma boa noção de quem era, mas não pode bater o martelo, entende? Então não dá esse alívio pra ninguém, principalmente pras famílias. Acho que as famílias precisavam disso, né? Precisavam saber quem era esse cara, onde que esse cara tá. Enfim. Bruce, manda aí a pergunta de membros aí. Bora lá. O Black Pills Fire mandou aqui. Salve, Peter e Bruce. Eu e meu pai somos muito fãs do Peter há alguns anos. Peter, você tem alguma dica para um jovem aprendiz iniciando no mercado de trabalho? Para um jovem aprendiz, não ter medo de trabalhar, cara. É você, tipo, saber que tu tá na fase onde você vai ter que ralar pra caraca. E coloca também nessa ralação, cara, aprendizado. Sempre procura aprender. É o melhor investimento que você, na tua idade, faz, cara. Você vai passar por muitos momentos de pensar, caramba, vontade de parar. Pô, por que os outros não é assim? Vai se comparar com os outros. Mas pensa na tua trajetória, a tua única trajetória. É você. Pensa que o mundo não existe. É você ali e você tem que vencer essas barreiras todas. Mas enquanto isso, vai temperando a tua trajetória, ok? Vai passando por ela, mas vai temperando. De que forma? Ganhando conhecimento. Vai valendo cada vez mais.
procura vídeo na internet, procura assuntos que você gosta, que você sabe, que você consegue pensar, que você consegue escalar dentro desse assunto. Assiste vídeo no YouTube pra agregar pra você, entende? Procura, de repente, fazer uma audiência, procura ter um perfil no Instagram, no TikTok. Constrói pequenos assetzinhos que você possa usar no futuro. Faz isso, cara. Faz isso que o futuro pra você é gigante. Eu sei o seguinte, cara, eu só fui ganhar dinheiro quase com 30 anos. Então, muitos de vocês têm chance pra caramba, né? Tem tempo de sobra aí, ok? Vou ficando por aqui. Bruce, obrigado, valeu, galera, tamo junto. Até a próxima. Fui! Valeu! Curtiu? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo original. Link na descrição.